Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é o espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. É um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo e muito significado. O tema de hoje está muito legal. A voz que comunica, propósito, fé e comunicação de impacto. Como que a oratória ela pode ser ponte para o nosso propósito, para a nossa fé e, o principal, transformação de vidas. E antes de nós começarmos, como sempre, agradeço os nossos parceiros, CP Marketing Digital, que sem ela não seria possível realizar esse projeto aqui. Ela que é responsável por esse espaço, por toda essa produção que vocês estão vendo aí desse lado. Então, para você que também deseja se destacar no mercado digital, é uma empresa totalmente completa, faz um marketing 360. Então, faz trabalho de social media, tráfego pago, para você que deseja ter um local de fala como esse do podcast. Então, eles realizam uma consultoria gratuita para você que quer e quer ter esse desejo de crescer no digital, né? Então, agradeço a CP Marketing e também os nossos parceiros, GoCoff Los Angeles, que também está sempre presente aqui no nosso podcast. E o episódio de hoje, como eu disse, ele tá muito legal, muito especial, porque há um tempo atrás eu estava como aluna aprendendo a me comunicar com mais intencionalidade, né? E assim, é exatamente um ano atrás, eu estava olhando isso. Exatamente, foi o mês de março. Olha só. Então, é muito especial para mim esse episódio. Eu recebo aqui nosso convidado de hoje, Ranieri Araújo. Ele que é pastor, comunicador, líder de jovens casais. Ele que é especialista em oratória e vendas e também fundador da Yellow Trainer. Tive o prazer de ser aluna dele. Ele também é esposo, é pai, né? Então é um prazer receber o Ranieri aqui, que é uma daquelas pessoas que marcam por onde passa. Então seja muito bem-vindo ao Podcoff com Propósito, Ranieri Araújo. E eu que agradeço a oportunidade de a gente estar junto aqui, poder falar de coisas que são tão importantes e vitais quando a gente fala de todo esse processo, né, de propósito, de construção, passa pela comunicação, não tem outro caminho, né? A construção é feita através disso. Eu tenho certeza que nos próximos minutos aí a gente vai entrar em assuntos bem interessantes e vai ser maravilhoso. Com certeza, Ranieri. Obrigada por topar esse convite. Como eu disse, é muito especial poder receber você aqui. Né? Eu tive a honra de ter você como professor, como mentor. Poder receber você aqui significa muito para mim. E tenho certeza que a galera que está ouvindo aqui vai aprender muito com a sua história e com tudo que você tem a ensinar. E eu que agradeço. Obrigado por ter me prestado essa gentileza mesmo de me convidar. Tenho certeza que vai fluir bem. Vamos fluir bem. Vai ser bem. Ranieri, vamos partir do início. Quero que você conte pra gente aqui, pra galera que tá ouvindo, um pouco da sua jornada. Né? Então, como que você... porque hoje é muito claro, olhando pro que você vive, né? Pro que você compartilha ali nas redes sociais também, pouco do que eu conheço. O quanto que você vive o seu propósito, né? Como que foi que você encontrou? Como que a comunicação tá ligada a isso? Como que foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Muito interessante. Né? Vamos resumir, né? Porque é muita coisa, muita coisa. Vamos começar do começo, né? Eu não sou de Goiânia, né? Eu sou do interior aqui de Goiás, uma cidade chamada Minaçu, é lá no norte, bem longe, bem quente. Né? Nascido e criado lá, né? Meus pais são separados, então eu vivi com a minha mãe o tempo todo. Meu pai, graças a Deus, muito presente também na minha vida. Eu tenho 4 irmãs, né? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos, então eu tenho 2 irmãs e eu, filho do meio, o único homem. Aí, quando eles separaram, meu pai tem uma filha e minha mãe também tem uma filha, então fui criado em meio dessas mulheres aí na vida, sabe? E decidi, depois de fazer faculdade, eu sou formado em geografia, acredita nisso? Nossa, eu não sabia disso nunca ia imaginar. Era o único curso que tinha lá na minha cidade, né? Eu falei, cara, entre fazer geografia ou ir para fazenda trabalhar com meu pai, eu falei, não, vou fazer geografia mais seguro. Fiz a graduação. Comecei a graduação assim bem despretensioso, não era o meu intuito, mas também na época eu não tinha condição de vir para cá, para Goiânia, por exemplo, outra cidade, me manter com casa, tudo, e faculdade. Então, fiz lá mesmo, formei, comecei, como eu falei, bem, assim, bem com muito descaso, vamos dizer assim. Mas no final eu falei, cara, é muito interessante, abriu muito a minha cabeça, abriu muito a minha mente, o ambiente universitário, essa questão da gente conseguir estudar e como era um curso de licenciatura, né, que é para você dar aulas,
Então, era muito... A parte da comunicação já era muito prática no próprio curso. E eu começava a ver que pessoas que se comunicavam bem se destacavam melhor, né, nos afazeres diários nossos. Eu falei, cara, interessante. Tanto que a minha transformação começou ali. Que eu era péssimo para conversar, para falar em público, eu tinha pavor, né? Entre falar em público e uma prova, eu preferia a prova, né? Então, se pudesse escolher, eu falei, me livra de ir lá na frente e falar para as pessoas. Então, eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Na verdade, era tanta dificuldade que eu não fazia. Eu não comunicava. Fugia da comunicação o máximo possível. Era muito tímido, muito fechado. Eu lembro que... Estava até conversando com a minha esposa essa semana, né? Que já tiveram situações que eu entrava em ambientes e, sabe, aquela coisa de entrar mudo e sair calado? E eu vivia isso. Eu entrava em ambientes, não conhecia ninguém, estava só, às vezes, com meu pai, por exemplo, e eu não falava nada, não conversava com ninguém. E eu comecei a ver o quanto que isso é prejudicial para o processo. E aí a geografia entrou e é uma parte importante da minha vida, por mais que hoje eu não exerça ativamente, foi importante para esse desenvolvimento. Que aí eu comecei a ver a importância da comunicação, comecei a ter hábitos de leitura, hábitos de estudo, e aí eu fui evoluindo, comecei a ter meus primeiros empregos, foi nessa época também, e aí quando eu formei eu já tinha uma mentalidade diferente do começo. Porque geografia, por mais que a gente lembra lá da professora de geografia, do mapa mundi, aquelas coisas, do globo e tudo mais, mas é uma ciência muito crítica, né? Então a gente fala de geopolítica, geocultura, geografia cultural. Então é algo muito, muito crítico. Então para mim foi muito interessante que abriu a minha cabeça. Foi aí que eu decidi, falei, cara, não vou ficar na minha cidade. Era na cidade do interior. Eu pensava assim, meu Deus, eu já sei o que vai acontecer se eu ficar aqui, né? Aí eu desenhei uma linha do tempo, né? A gente tá falando de propósito, né? Quando eu enxerguei a linha do tempo que eu viveria lá, eu falei, não é isso que eu quero. Não vai dar para ficar aqui. E é engraçado, nessa época eu ainda não tinha o conhecimento, né, de Deus, né? Não conhecia, ainda não tinha um entendimento e revelação de quem era Cristo. Mas eu já senti que foi um direcionamento de Deus na minha vida. Tipo assim, sai daqui e vai para um outro lugar. E aí eu vim para Goiânia, não conhecia ninguém aqui. Nada, não tinha ninguém, nem parente, nem nada. Vim para cá final de 2010. Tinha um amigo meu aqui que me deu um suporte no início. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalho de tudo que precisava. Porque igual eu falei, meus pais não nasci em berço de ouro, né? Eu tive que trabalhar. E é engraçado, a gente vai chegar na construção do propósito, tá, gente? Vamos construindo aqui as partes. E aí, eu trabalhei em política, balançando bandeirinha na esquina, fiz de tudo aqui, até que eu arrumei um emprego num call center, que o salário dava para pagar meu aluguel e pagar minha alimentação. Falei, é isso que eu preciso nesse momento, só isso, um lugar para morar e comer. Nada, eu não quero mais nada, nesse momento é isso. E aí eu comecei a trabalhar, o trabalho não era legal, né? Atendente call center em 2010 era só ligação. Gente, não tinha internet na época, olha que loucura. Isso aqui, não existia. Era SMS, não sei se vocês lembram disso, né, pessoal? O que é isso, SMS? Tô entregando a minha idade aqui. Mas não tinha, era tudo ligação, né? Era ligação. Só que eu comecei a ver a empresa era estruturada, né? Tava dando oportunidade, pagava certinho, o ambiente era interessante, tinha desenvolvimento. Foi aí que eu comecei a olhar para as áreas da empresa e falei, cara, eu gosto de ser líder, eu gosto de comunicar. E aí surgiu uma oportunidade para ir para a área de treinamento. Aí eu me encontrei nesse aspecto. Eu falei, cara, aqui eu me achei. Eu lembro. Agora sim, né? Sabe quando que parece assim, abriu os olhos, assim. Teve sabe, eu não sei se você já viveu. Sim. Eu acredito que sim, né, na nutrição. É um sentimento diferente, né? É algo que não tem muita explicação, mas encaixou. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu lembro que eu liguei pro meu pai, né? Pai, eu achei uma parada que eu sou bom de fazer. Meu pai, que legal e tudo mais. Foi dando treinamento e ensinando pessoas. E é o que, né? Isso foi início de 2011, então, de 2011 para cá é o que eu tenho feito. Então, quando a gente fala de propósito, eu acredito que eu encontrei o meu propósito nesse processo, sabe? Da comunicação, do lidar com pessoas, do desenvolver gente, de tirar as pessoas do ponto A e levar até o ponto B, essa evolução e ficar feliz no processo, né, dessa construção. Eu acho que foi aí que, sabe, a chave virou nesse momento. E eu fiquei, isso aqui é interessante, vamos seguir. E aí eu continuei, né, investindo nisso, buscando entender mais, buscando, né, conectar com pessoas que tinham a mesma visão.
eu tinha facilidade para a parada, é interessante, né? Porque eu não gostava de falar em público, mas depois eu evoluí tanto esse processo que virou minha principal fonte de renda, meu emprego, né? Principal foi através da comunicação, dando treinamento. E até em todo esse processo que a gente fala de propósito em si, eu acredito muito nisso. Ranieri, você achou o seu propósito de vida? Não. Eu tenho uma visão, às vezes, um pouco contra a cultura, né? Ou contramão do que a galera fala. Procure o seu propósito, ache o seu propósito. Eu não acho que propósito é algo específico, sabe? Eu não acho, comunicação é seu propósito. Não, eu não acho que... Eu não olho para o propósito como algo muito específico. Isso, né? Eu acho que o propósito, na verdade, está na construção, sabe? Eu acho que você vai tendo, sabe... Você vai perceber no próximo passo, mas nunca o passo final. Você vai percebendo. Sempre há o que construir, né? O que evoluir. Costumo falar que a gente nunca tá pronto. No dia que a gente estiver pronto, pode falar para Deus levar, né? Aí Sempre acabou. tem algo a melhorar. Exatamente. A gente parte da premissa que a gente, né, o ser humano não é perfeito. A gente busca a perfeição, sabendo que a gente nunca vai atingir essa perfeição aqui. Mas a gente pode aprimorar sempre. Uma das graças do ser humano é essa evolução. Então, o ser humano, ele tem a opção de ele poder ficar estagnado ou ele evoluir. É uma decisão. Eu acredito, eu falo muito isso em treinamento, que é o poder da decisão, que geralmente ele vai acontecer quando você é confrontado em alguma circunstância. E no desconforto, né? Exatamente. Não tem como crescer sem... Não tem como. Mas a gente está vivendo uma sociedade muito perigosa agora. Entendeu? Quando a gente fala de todos os acessos, até isso que a gente está fazendo aqui alimenta, né? Essa grande rede social, mas que ela pode ser mal usada e mal interpretada, ela é mais nociva do que benéfica. Então, como eu uso as ferramentas que hoje facilitam a minha vida, é em prol do meu crescimento ou é prol de um entretenimento vazio para me manter preso? Então, isso tem afastado as pessoas de uma realidade, né? De uma verdade, às vezes até disso que a gente trabalha como propósito, né? Pô, peraí, eu estou investindo meu tempo em quê? Eu estou fazendo o quê? Como que eu estou seguindo isso? Sabe? Eu fico, né, horas ali só rolando feed, vendo o que os outros estão fazendo, ou eu estou construindo a minha própria história? Então, quando a gente expande a visão Adoece também, né? Dependendo da forma como que você usa aquilo ali. Eu acredito muito, até como cristão, eu acredito muito que nós somos um ser triuno, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos, né, assim como é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também somos esse 3 em 1, sabe? Então, a plenitude é o quê? A gente viveu o equilíbrio das 3 partes do seu ser. Então, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma. Ranieri, o que é alma? A alma é muito simples resumir a alma, né? Ela é a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. Então, quando a gente fala do cuidado, né, emocional, das inteligências, né? Fala-se muito hoje da inteligência emocional, o cuidado da alma. E o cuidado com o espírito, que é a nossa conexão com Deus, né? Com o Criador, com Cristo, né? A minha fé me leva a crer em Cristo. Então, essas 3 partes, elas são muito importantes. Então, quando a gente olha algumas dessas partes que são um pouco disfuncionais, a gente consegue ver que a pessoa não está vivendo a plenitude. E não viver a plenitude afasta ela do propósito. O propósito é uma construção, mas é uma construção diária, não é uma temporada. Hoje tudo é muito temporada, né? Vou assistir essa temporada e esperar a próxima ano que vem. Não, é todo dia. Todo dia a gente tem a oportunidade de seguir um caminho para aquilo que a gente deseja fazer, né? Ou não, sabe? É muito filosófica essa nossa conversa aqui, mas é porque a realidade é essa, entendeu? Então, eu acho que a expressão de corpo, alma e espírito é o que traz a plenitude. Então, a gente fala, por bíblico, exemplo... né? Não E é tem bíblico. como. Tá lá em Tessalonicenses, tá, gente? Então, quando a gente olha, por exemplo, né? Cuidado com o corpo, que é algo que hoje em dia é muito sério. Né? A gente, nos bastidores do treinamento, eu falava muito isso, né? E até em sala também, eu sempre exemplifico que eu decidi mudar a questão do meu cuidado com o corpo depois que eu fui pai. Eu falei, pô, peraí, sou pai, sou um pouco mais velho. Minha filha, quando tiver 10 anos, eu vou... Como é que eu vou estar, né? Como é que eu vou estar? Eu vou conseguir brincar, eu vou conseguir correr, eu vou conseguir ter energia para poder ter um tempo de qualidade com os meus filhos, que eu terei mais filhos também. Eu fico pensando assim, cara, eu não quero ser aquele pai velho, né? Que não consegue fazer as coisas. Vitalidade, né?
eu decidi cuidar do corpo. Então, é alimentação, tem um acompanhamento nutricional, é atividade física. Então, tudo isso é para quê? Para eu ter uma plenitude no meu corpo. Então, eu acredito, o nosso corpo é o nosso contato com esse mundo. Então, a gente precisa cuidar dele. Precisa ter um cuidado com o corpo. E isso expressa o quê? O seu cuidado com a alma, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Totalmente. Porque se o meu corpo está desregulado, e aí você sabe melhor do que eu, mas se o meu corpo está desregulado, isso vai influenciar, né, na minha vontade, na minha mentalidade, o que eu acredito, o que eu não acredito. Eu sempre gosto de um exemplo que uma vez eu estava numa mesa e aí um amigo meu falou assim, pegou um litro de Coca-Cola, encheu o copo, Coca normal, encheu lá o copo de Coca, deu uma golada assim, falou, meu Deus, é impossível parar de tomar isso. E eu tava do outro lado, eu falei, realmente. Se a aí se eu você reflexo. Tá pensando isso. A ordem que ele tá dando pro cérebro dele é essa, entendeu? Então aí é essa interação de corpo e alma, corpo, mente, vontade e emoções. A sua mentalidade, ela vai influenciar aquilo que você toma como decisão, que vai afetar a sua emoção. Quando a gente entra nesse processo, né, do ciclo da crença, né? Porque a gente fala de mentalidade, a gente fala de crença. Eu acredito em quê? E por que eu faço o que eu faço? É tudo base da sua crença. É tudo a sua criação. O que você viu na sua infância, o relacionamento com seus pais, primeiros relacionamentos com amigos, relacionamentos amorosos, relacionamento com Deus. Tudo isso vai influenciando seu processo de crença. E crença é o seu processo decisório. Aquela velha máxima, vai sendo né? construída na sua cabeça, né? E algumas coisas vai precisar serem desconstruídas, né? Sim. E é uma decisão que é diária, né? Igual você falou. Sim. Essa questão da mentalidade é algo que eu trabalho muito com as pacientes. Porque vem com a mentalidade, nossa, não, eu não consigo. Se você tá nessa cabeça, até a questão da comunicação. Ah, não consigo falar em público. Aí você já vai com essa mentalidade, na hora que você sobe, acabou. Você já decidiu que não pode. E a gente acredita no que a gente escuta. E se a gente fica repetindo isso pra gente mesmo, Exato. piorou. Tem uma frase que eu gosto muito. Tanta gente já falou, não sei quem que é a raiz, né? O autor da frase. Eu acredito que é Henry Ford, mas depois a gente vê. A galera vai falar que é Pablo Marçal, alguém. Mas a frase diz o seguinte, se você pensa que pode, se você pensa que não pode, você tá certo. Eu falo, cara, isso é muito real. Porque, de fato, é esse jogo da mente. Né? Cristo, ele tem um ensinamento que eu acho fantástico. Ele diz que, quando Jesus diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então, até você quer identificar o seu processo de crença, você tem que observar o que você está falando. Como que está a sua comunicação. Então, se você está com a comunicação muito genérica. Hoje, na parte da manhã, eu estava num cliente ajudando ele a fazer uma entrevista de emprego e conversando com a pessoa, eu falei, meu Deus do céu, aqui... Até o risco que eu falei das redes sociais leva a gente para esse lugar, né? Eu tô falando de rede social, mas tudo aquilo que tira a gente desse propósito de vida, né? Que tem tudo aquilo que contribui para a gente ficar na inércia. Isso atrapalha a caminhada. São ambientes, né? São ambientes. É tudo, né? Tudo corrobora. Mas a comunicação é extremamente generalista, sabe? Então você pergunta uma coisa, o que você acha sobre isso aqui? Aí dá uma resposta aberta, sabe? Uma resposta vaga. Você não sabe onde quer chegar. E aí você tem que ir trazendo para o específico. E aí chegou um momento que eu falei, como que você se vê daqui 5 anos, profissionalmente falando? A pessoa travou. Por que travou? Porque está vivendo no piloto automático, sabe? A vida, ela não está... É um perigo que a gente vive hoje, quando a gente fala até quando a gente fala de propósito, é nesse aspecto. Porque as pessoas estão vivendo tão no automático que elas não sabem para onde elas estão indo. Sabe? O que eu estou construindo na minha vida? É o modelo, né? É o Fordismo, né? De Henry Ford, é o Fordismo, né? Eu já sei cada etapa do processo e aí eu vou só seguir as etapas do processo. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho vai servir. Perfeito. Qualquer caminho serve. Então, vai para a direita ou para a esquerda? Não sei para onde eu estou indo. Onde o vento leva. Entendeu? Então, é muito perigoso a gente viver nesse aspecto. Por quê? Porque aí nesse ponto, eu sou um defensor do propósito. Por quê? Porque o propósito é o combustível que vai fazer você caminhar. Você tem que ter uma visão. O propósito não é para hoje, o propósito é sempre para depois. Entendeu? É sempre lá na frente. Porque eu tenho uma visão e eu quero chegar naquele lugar. Como que eu vou chegar? Aí vem o prazer da construção. Entende? Então, quando a gente fala de tudo isso, o impacto é direto na nossa crença, cara. Porque o que eu faço é fruto do que eu acredito.
Então, se eu acredito que Coca-Cola é impossível parar de tomar, vai ser impossível. Continuar. Entendeu? E eu lembro a primeira vez que eu fui nutricionista e falou assim, Ranieri, agora você vai ter que comer só 2 colheres de arroz, né? E você comia o quê? Umas 5? Comi umas 345, né? Eu amo arroz, é um problema da minha vida. Mas eu tô bem agora. Aí eu falei, colherzinha de chá, colher de sopa ou concha, né? Aquela grandona. Só a grandona dá. Aí ela falou, uma colherzinha de sopa, né? Aquela média, é a de sopa, né? Aí, beleza. Aí, o primeiro momento que eu fui colocar, depois da como é que fala? Da consulta, né? Com o nutricionista. Primeira coisa. Primeiro dia depois que eu fui almoçar, depois da não é receita, né? É receita? Plano alimentar. Plano alimentar, mais bonito, né? Ou dieta. Ou dieta. Não, dieta é ruim, né? Dieta, o nome dá uma assustada, Dieta né? dá uma Vamos assustada. usar plano alimentar. Plano alimentar. Fui lá, o plano alimentar. 2 colheres de arroz. Aí eu, beleza, tô lá, fui lá na panela de arroz. 1, 2, 3 e... Eu falei, opa, é só 2 agora. É o tanto que o hábito é algo que a gente precisa vencer. Por isso, quando você falou, Ana, que é construção e desconstrução, entendeu? Eu tenho que construir, porque eu tenho que conquistar novos hábitos, eu tenho que conquistar novos conhecimentos, essa construção. Sim. Mas também tem a desconstrução. Então, o que eu estou fazendo que não colabora para o lugar que eu quero chegar? Então, essa dualidade sempre vai existir na nossa vida. Eu vou construir, vou desconstruir, vou construir, desconstruir. E é crença. Então, a desconstrução é o que mais machuca o ser humano hoje. Com certeza. A dor. Existe uma linha de raciocínio da PNL que fala sobre, né, todo ser humano, ele sempre vai ter essa dualidade. Tudo que ele faz ou é por prazer ou é por dor. Então, o alimento é muito, às vezes, um escape, na verdade. Com certeza. Eu estava ouvindo acho que uma palavra essa semana, não lembro exatamente, que falava assim, que a gente tem que parar com a frase... Ou foi você que postou? Okay. Eu acho que foi você que postou, que eu tava vendo um vídeo, falava assim, pare com a frase, eu mereço. Foi você que postou? Foi você, então. Olha aí, ó, que maravilhoso. Foi eu. Eu achei muito interessante isso, porque é uma autossabotagem que a gente busca pelo prazer. Sim. Entendeu? Eu vou comer o Mereço um docinho, Meu tô dia cansada, foi tão estressada. puxado, eu trabalhei tanto, aí você chega em casa, eu mereço, é o meu momento. Mas isso é o quê? É uma fuga do prazer. Então, a gente sempre vai ter as mudanças na nossa vida, vai ser ou por prazer ou por dor. O movimento de decisão é sempre ou por prazer ou por dor. Então, qual que vai ser a sua decisão, sabe? O prazer momentâneo, eu costumo falar disso, porque a comida vai ser um prazer momentâneo, mas e aí? Pra onde que você tá querendo ir, né? Qual que é o seu objetivo? O que você realmente merece? Sim. Você merece se sentir bem, ter uma autoestima, né? Cuidar de você. É muito hoje e o amanhã. Sim. O brasileiro é muito imediatista. Então, ele tá pensando só no hoje. Não agora. Eu ouvi um podcast uma vez também que falava que o rapaz, ele falou assim, que a sua saúde é cartão de crédito. Tá? Você vai usando, mas a conta não chega no dia. Não, depois. A fatura vai chegar depois. Eu falei, cara, que interessante. Ele falou, o que você investe no seu corpo, na sua saúde mental e física... Não é no agora. Não é pra agora. Não é. Então, beleza, eu tô lá fazendo minha atividade física e tudo mais, não tô vendo resultado agora. Tô mudando minha alimentação, não tô vendo resultado agora. Mas não é pra agora, querido. Mas o ser humano, ele é muito imediatista. Sim. E o brasileiro é mais. Demais. Passou um ano... Engordou 15 quilos em um ano. Quer perder em um mês? Quer perder em um mês, exatamente. E não é assim. E aí tá agora... Existe todo o processo. E aí tá a febre dos remedinhos agora, né? Ixi, Que atrapalha tudo. Demais. Eu falo, a conta vai chegar, gente. A conta chega um dia. Então é muito melhor você seguir algo natural, que é a mudança do hábito. Só que a gente sempre vai ter essa batalha na nossa mente, né? Cara, eu queria agora, ao invés de descer lá pra academia, eu queria assistir uma série da Netflix. Então... academia é a dor. A série é o prazer. Então, sempre vai ter esse choque. É saber dosar. Claro que em algum momento você vai assistir, você vai no cinema com sua esposa, com seus filhos. Isso vai acontecer, mas existe uma dosagem ali, né? Sim. É sobre fazer escolhas. O nosso resultado vem do que a gente faz na maior parte do tempo. Exatamente. Então, na maior parte do tempo, boas escolhas. E é o básico. E você vai ter que escolher a dor em algum momento. Tem que escolher. E nos principais, né? Não, é porque quando eu olho para essa dualidade, é porque não tem outro caminho de crescimento. O crescimento passa pela dor.
Até quando a gente fala de E é atividade pra física, tudo, né? pra tudo, né, Ranieri? Até a questão da comunicação. Pra você se Sim. comunicar melhor, pra você falar bem, você precisa treinar. Tem que Você treinar. precisa falar, né? Você precisa E criar se coragem desafiar. e se desafiar. Tem que se desafiar. Tem muita gente que perde a oportunidade porque olha pro desafio e aí é O outra... medo também, né? aí é outro instinto do ser humano, né? Ou você enfrenta ou você foge. Sim. Então, você está diante de uma circunstância. Você vai ter sempre esses 2 pontos. Ou você enfrenta ou foge. Uhum. E a maioria das pessoas, em meio a um desafio que vai gerar dor, o que ela faz? Ela foge. Pode. E aí é o clichêzão da zona de conforto, né? É Uhum. melhor ficar lá dentro. E aí, só que não tem crescimento lá dentro. Uhum. As pessoas às vezes acham a zona de conforto é algo ruim. Não, ela não é algo ruim. Porque é conforto. Se não fosse ruim. A gente Se não fosse bom, né? Não tinha tanta gente lá. A gente busca muito pelo conforto na nossa Uhum. vida. O ser humano, a evolução, a gente pega até a evolução, né, da humanidade, é Uhum. sempre levando para o conforto. Sempre levando para o conforto. Agora, qual que é o problema de lá? Porque aí você fica estagnado. Lá não Uhum. cresce. Entendeu? E é uma escolha. Sim. Se você quer ficar lá e não crescer, tá tudo bem. Só não reclame dos... Só não reclame depois. Dos eu resultados. brinco em treinamento que eu falo assim, é errado, é certo ou errado você ficar assistindo o sábado inteiro assistindo uma série? O pessoal é errado. Eu falei, não, gente, não tem certo e errado. Existe escolha, objetivo. né? Se o seu objetivo é nada, ou só manter o que você está fazendo, ok. Agora, se você é uma pessoa que passa esse tempo todo desperdiçando seu tempo com coisas que não são construtivas, Uhum. tá tudo bem, só não reclame depois. Uhum. Eu acho que o grande ponto é esse. Só não reclame. Não reclama. Todo mundo tem a barriga que merece. Onde eu ouvi essa frase, ela é tão real. Eu faço É muito real. eu faço esse treinamento, só que eu ainda falo assim, pega aí na Pega sua aí. barriga. Aí o cara vai lá e enche a mão Nossa. assim. Eu falei, enche a mão. É forte, é Aí forte. fala, você tem a barriga que você merece, Aí. não reclama. Né? Eu fiz isso num treinamento mês passado, e aí uma senhorinha ficou irritada comigo. E no final ela foi brigar e eu não tenho. Aí começou a justificar. Eu falei, não, se você mudar seu hábito alimentar, se você mudar isso, você mudar isso, aí vai diminuir. Entende? Ponto final. Então, aí a gente expande, né? Você tem um corpo que você merece, você tem a mentalidade que você merece, você tem a crença que você merece. Então não tem como Você tem fugir um disso. relacionamento com Deus que você não tem como Não criar tem se como. você não tiver ali a leitura. Isso foi algo que eu fui entendendo ao longo do meu processo, assim, da minha caminhada com Cristo, né? Uhum. Então, assim, eu entendi que não... É diário. É todo diário. dia. E hoje eu não me vejo mais, assim, eu fico assim, gente, eu fico pensando, como que eu era antes, eu falo, gente, como é que uma pessoa hoje deita sem fazer uma oração, deita sem... Eu converso com Deus toda hora, eu tô vindo pra cá, eu tô conversando, eu tô em qualquer momento, tô treinando, eu tô pensando, eu tô, sabe? Então, é pra tudo, é a constância, né? Sim. Isso vale pra qualquer área vale da pra nossa tudo. vida. Quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, em Êxodo, tem um exemplo clássico disso, né? Quando Deus começa a alimentar o povo no deserto, ele entrega o maná. E a ordem dele é o quê? Gente, não junta pro próximo dia. Cada dia vai ter a sua própria porção. Né? E Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala, né, em Mateus 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é diário. Né? O pão é diário, o alimento é Ele diário. sempre tem uma porção a mais pra nós, né? Sim, porque Jesus até fala, gente, não precisa preocupar para amanhã. Hoje já tem tanta coisa para você pensar, já tem tanto problema. Então cuida do de hoje. Amanhã vai ter os seus próprios problemas. Então a gente vive hoje nessa sociedade que é carente desses princípios básicos. A gente precisa ter, a gente precisa caminhar dia a dia. O que eu tenho para hoje, sabe? É lógico que eu tenho que ter a visão a longo prazo também. Mas o excesso do futuro causa o quê? Ansiedade. E aí é o problema. A ansiedade, muitas das vezes, isso foi algo também que eu melhorei muito, né? A questão da ansiedade é o quê? É a falta de fé. O dia que eu vi uma palavra que falou isso, foi tão forte no meu coração, eu falei, meu Deus. Sim. E é real, né? É real. Tem um versículo que eu gosto muito, tá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. É um clássico, né? Então, acho que todo mundo já... Não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí eu falo, beleza, então já ele tá dando um direcionamento, né? Primeira coisa, não ande ansioso. Algumas versões falam, não fique preocupado com coisa alguma. Você fala, mas como que eu não vou ficar preocupado com coisa alguma? Você pode se questionar. Aí beleza, ele continua. Então, antes de você se preocupar, coloca toda a sua preocupação em quem vai resolver. Aí ele fala, vai orar. Aí Paulo fala, então não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, coloque os seus pedidos, as suas preocupações em orações de súplicas. Então, você tem que colocar em oração. Deus, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com isso, eu estou com essa dificuldade, então beleza. E depois, ações de graça. Então, você tem que ser grato.
Então, eu vou pedir ajuda, mas eu também vou agradecer. Gratidão, né? Só que essa gratidão, ela envolve o quê? Para você ser grato por algo que ainda não aconteceu, aí é a fé. Uhum. A fé é o quê, né? Hebreus 11 fala sobre isso, né? É a certeza das Daquilo que coisas você que eu espero. Então, ainda não aconteceu. É a convicção que eu Você tenho não vê, né, também. É a convicção de fato. Olha que interessante. É a convicção de fatos que não se veem. Isso Uhum. é um paradoxo, mas a fé é um paradoxo. Então, eu ainda não estou enxergando, mas eu creio que já aconteceu. Isso é fé. Sim. Por isso que eu tenho que ter ações de graça. Uhum. Entendeu? Então, então vou agradecer. E aí, o final do versículo, aí que Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Uhum. É nesse lugar. Então, como que eu não vou andar ansioso? É colocando as minhas preocupações em quem vai resolver. Só que a gente traz para nós, né? Quem que vai resolver tudo? Eu vou resolver, deixa comigo. Tô no controle. Deixa comigo, eu A vou gente não tem resolver. controle de nada, na verdade. Não tem, cara. Quase nada. Deus tá cuidando de tudo. Eu sempre falo da dualidade da vida cristã, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Né? A gente vive onde nisso? Até onde eu ponho a minha mão, até onde eu tenho que tirar a minha mão e tudo mais. Tem aqueles clichês cristãos, né? Enquanto você não tirar a sua mão, Deus não põe a dele, aquelas coisas. Mas, na verdade, eu não vejo, eu não entendo hoje dessa maneira. Eu acho que sabe, tem coisa que é você que vai ter que ter uma postura de mudança. Sim. E a Bíblia traz vários exemplos em relação a isso. Só que quando você tem a postura e Deus vem e chancela, né? Vamos, sabe? É esse caminho, é essa caminhada. Pra Deus colocar o chão, a gente precisa colocar o pé, né? Precisa. Dar o primeiro passo. Precisa. É fundamental. Não tem como entregar, só deixar com que Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos também fazer a nossa, né? Sim. E se ele não pôr o chão, você vai andar sobre Você as vai. águas, não é verdade? Né? Pedro andou sobre as águas. Não, peraí, cara, Exatamente. Mas por quê? Porque ele cria. Então, a Aham. fé é quando a gente fala do corpo, alma e espírito, aí a gente entra no espiritual. Então, se eu não tiver um cuidado com o meu espírito também, se a minha crença não estiver bem resolvida, se a minha visão não estiver bem alargada, aí eu vou ter essas dificuldades. De novo, nós somos um ser triuno. Sim. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar das minhas emoções e eu tenho que cuidar do meu espírito, que é o relacionamento, que é o básico. Gente, não tem nada mais. Quando eu paro para pensar, né? Eu conheci Jesus plenamente em 2013. Tive um encontro com ele, né? Ele me buscou, ele me encontrou. Quando eu tive esse encontro, eu falei, cara, mas isso aqui é bom demais. Né? Eu falei, que coisa boa isso aqui. Né? Que maravilhoso, porque agora eu tenho alguém que vai, né, me ajudar em todas as minhas necessidades. Jesus é suficiente, ele vai me ajudar em tudo, cara. Tudo que eu preciso está nele. Aquela parábola, né, daquela pessoa que encontra um tesouro no campo, né? Eu sei que tem várias interpretações sobre elas, e uma delas é, cara, o tesouro é o Senhor. Então, cara, eu encontrei o meu tesouro, eu vou voltar, vou vender tudo que eu tenho, porque eu tenho que comprar aquele campo, é precioso demais. E hoje, quando a gente continua passando por dificuldade, a gente continua passando por tribulação, a gente continua passando, porque a gente está aqui, a gente está nesse mundo, Faz vai parte. acontecer. Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, o tempo todo ele está falando assim, ó, as circunstâncias vão acontecer, mas qual que é o resultado? Vem para cá. É esse lugar. Mateus 11:36, né, que ele fala, vinde a mim os que estão cansados. Então, você está cansado, tem um alívio, sabe? E é interessante, até uma ordem bíblica, né, em Hebreus 4, fala sobre a gente tem que se esforçar para entrar no descanso, porque eu tenho que aumentar a minha fé. Então, olha toda essa construção. É o lugar que a gente tem que estar. Hoje de manhã eu estava em oração, pensando sobre isso. Falei, cara, olha que precioso que é, né? Jesus, ele é tão cuidadoso com a gente. Às vezes a vida cristã, muitas pessoas relacionam com Deus com medo, né? Vou fazer as coisas porque senão eu vou para o inferno. Não é sobre isso. E não é sobre isso, sabe? Muito pelo contrário, eu deixo de ter as práticas que Jesus pediu para eu não ter, né? Eu deixo o pecado para trás porque ele é bom, entendeu? Não é porque ele é mau e vai me punir, não. Não, ao contrário. É o constrangimento da bondade. Eu fico tão constrangido com a bondade de Deus que, cara, eu não posso. Somos imagem e semelhança dele, né? Como nós não vamos amar como ele nos amou, entregar tudo como ele entregou tudo a nós, né? Exatamente. Então eu olho para isso e falo, meu Deus do céu, Deus, ele já fez tanto, né?
Eu gosto de um versículo que eu acho muito poético, né? Colossenses capítulo 1, verso 3, que fala assim, que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Em algumas versões, para o reino do seu Filho amado, tá? Isso é maravilhoso. É lógico que a gente precisa ter a transformação, né? Desse processo da alma, da renovação da mente, mas eu acredito que quando a gente começa a ter essa percepção, aí o propósito fica mais fácil. Cara, qual que é o meu propósito, cara? Né? É essa caminhada aqui. E não é uma caminhada romântica. Porque quando a gente olha para... porque às vezes eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas romantizam uma vida, uma espiritualidade, visando somente assim, porque se eu fizer... Só coisas boas, né? Se eu fizer, o resultado é esse. Se eu fizer, o resultado é esse. Então, tá na minha mão fazer para ter esse resultado e tudo vai ser bom. Não é assim. A vida o evangelho é o preto e branco. Cara, é isso aqui, cara. Vamos lá, é isso aqui, beleza? A gente olha a vida de Paulo, por exemplo. Tanto que ele foi, né, passou por tribulações, mas sempre perseverante. Tem um livro na Bíblia que chama Filipenses, que é conhecido como a Carta da Alegria. E ele escreveu em uma prisão. Você fala, cara, sabe? Né? Não faz sentido. Ele tá falando de alegria, né? No capítulo 4, antes do versículo que eu comentei, ele fala, alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Cara, ele tá falando isso numa prisão. É muito contraintuitivo para o que a gente vive hoje. Que a gente acha que a bênção é o bem, né? É o lugar, é a coisa, é o carro, é o apartamento. Não é sobre isso. É sobre estar na presença dele. O restante é a consequência. Nós precisamos aprender também a ser grato nos momentos difíceis, né? Porque para tudo, há um propósito para todas as coisas, né? Então, nós tendemos a fazer o quê? Planejar a vida perfeita. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Aí vem Deus e faz do jeitinho dele. Por quê? Sobre os planos dele, né? Não sobre os nossos. Não dá pra gente controlar o que Isaías vai 55 fala sobre isso, né? No verso 9 fala que os planos dele são mais altos do que os nossos. Então, na nossa pequena ótica, a gente tá achando que a nossa escolha é a melhor, mas a escolha que ele tem para nós é muito maior do que isso. E o propósito, né? Quando a gente entra nesse aspecto do propósito, quem libera o propósito sobre nós é ele. Eu tenho sempre uma alusão em relação a isso, né? Que tem uma geladeira na sua casa, não tem? Claro. Qual que é a marca dela? Você lembra? Brastemp. Brastemp? Brastemp. Ou é Consul ou é Brastemp, né? Vamos cair clássico, nessas duas. Clássico. Mas beleza, a Brastemp, né? Se quebrar alguma coisa na Brastemp, que você vai recorrer a quem? Ao fabricante, na verdade. É quem construiu a máquina. Então, se o ser humano der um problema, a gente vai recorrer a quem? A quem construiu a máquina, né? Eu creio em Deus, né? Eu sou criacionista, né? Deus criou a humanidade. Para mim, Gênesis é literal. Houve a criação, 7 dias e tudo, e jeito é escrito lá. Então, cara, se eu tô com um problema, eu vou para quem me criou. Eu vou pro meu Criador. Eu vou para aquele que me pensou. E a Bíblia fala sobre isso de maneira muito, muito bonita, né? Sabe? Antes de você nascer, né? Eu já tinha planos para você, eu já tinha um propósito para você. Antes da fundação do mundo, eu já sonhava com você. Então, o propósito, a verdadeira plenitude do propósito, primeiro é quando você encontra aquele que gera o propósito. Que, beleza. Ranieri, você se encontrou na comunicação, você se encontrou no treinamento. Esse é o seu propósito? Não, isso faz parte da construção. Faz parte da construção do propósito que não foi definido por mim, entendeu? Que o grande... Você foi direcionado, né? Qual que é a grande frustração das pessoas que vivem buscando o propósito? É porque ela está buscando o propósito dela. O meu propósito. Eu pensei em um propósito legal para mim, entendeu? E aí eu tô correndo atrás disso, mas sempre vai ser frustrante. Minha esposa, por exemplo, ela é psicóloga. E eu brinco com ela que eu falo assim, nossa, ela não investe o tanto que ela devia investir, ela não procura o tanto que ela devia procurar novos clientes, mas ela não vive sem. E eu falo, meu Deus, o peixe pula no barco. Eu falei, me dá essa unção, Gabriela, pelo amor de Deus. Mas eu falo para ela, sabe por quê? É porque ela não é psicóloga por decisão, ela é psicóloga por chamado. Porque por decisão, e ela tentou muito medicina, ela queria medicina, e não deu certo. E um dia Deus falou com ela, você vai ser psicóloga. Eu falei, é por isso que tudo... Chega. Não, As coisas chegam.
O cara que não crê em Deus, ele fala no poder da atração, né? Ele vai falar, é o poder da atração. Eu mentalizei, o universo conspirou. O universo tem um nome, tá, gente? Deus é o universo. Jesus é o Criador. Então, Sim. aí as coisas vão se alinhando, né? Eu costumo dizer que o meu versículo favorito da palavra é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Olha que bonito. Caminham segundo o seu propósito. Se a gente pega o contrário, porque muita gente pega só a primeira parte, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto final. Não, calma. Tem um restante, tem uma condicional para você acessar. Tem gente que até distorce, né? Todas as coisas cooperam para o meu bem, né? Então, e ponto final. Então, não é isso. Então, primeiro, tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem se você estiver caminhando segundo o propósito de Deus para sua vida. Aí vira essa lei da atração, ela começa a acontecer, porque aí você conhece uma pessoa, você vai conectando, as portas vão se abrindo, você não vai entendendo o que está acontecendo, mas é porque você está dentro do caminho do propósito. Aí tudo coopera. Até o erro coopera. Errei. Deus vai trazer um significado para o erro. Nossa, falhei aqui. Deus vai trazer um significado para a falha. E aquilo vai se tornar um aprendizado que vai somar para o propósito você continuar sendo cumprido. É por isso que eu amo esse versículo. Porque tudo que acontece na minha vida, de bom, de ruim, de feliz, de triste, tudo eu sei que no final, Deus, ele vai, eu crendo nele, ele vai, sabe? As coisas vão se encaixar, né? Ele vai conjecturar para cooperar para o meu bem no final. Olha que isso é muita segurança. Então, eu amo esse versículo, eu repito muito esse versículo por isso. Porque eu falo, cara, se você tiver revelação disso aqui, a sua vida, ela muda. Porque primeiro é a condicional. Que caminham segundo o propósito de Deus, o chamado dele para a sua vida. Eu acredito, eu gosto de chamar propósito muito de chamado também, né? No meio gospel é bem difundido, né? Essa palavra chamado, qual é o seu chamado? Mas é porque há uma construção, né? Deus, ele te criou não para você viver o que você quer, mas para você viver aquilo que ele designou para você viver. Quando você vive o que você quer, é o momento que começa a dar tudo errado na sua vida. Eu acho que é o melhor, eu vou por aqui. Será? Aí depois... Só que Deus é tão bom que ele vai mexendo os pauzinhos ali. Eu costumo dizer que a vida não é as decisões da nossa vida não é dividido só entre sim e não e certo e errado. São muitas possibilidades, são muitas ramificações. Eu posso responder certo, eu posso responder errado, eu posso não responder, eu posso responder parcialmente, eu posso responder mais do que foi perguntado, eu posso ir além. Então, para tudo isso, Deus já tem uma resposta e um caminho, sabe? É isso isso que é propósito. Olha só pra sua história, né? Você falou, vou fazer geografia. Peraí, beleza, você vai, mas eu vou te direcionar para um outro caminho aqui, né? Quando eu vou fazendo esses dias eu tava fazendo uma releitura da minha história, que é até um ponto que eu até comento lá no treinamento de oratória, que eu falo da importância da nossa história, né? Que a gente é tão cauterizado pelo que a gente já passou, a gente é tão... eu já passei, então aquilo para mim já não é tão significativo mais, porque na época do desafio foi, mas eu já venci, então aí eu olho para trás, como eu já venci, eu desvalorizo um pouco. E essa desvalorização da nossa história nos impede de ter uma visão de construção. Então, cara, você tem que valorizar a sua história. Você tem cada passo que você deu. Sabe, de onde você veio, da família que você faz parte, dos amigos que você tem, das conquistas que você teve. Você tem que valorizar. Não para se vangloriar sobre os seus feitos, não é sobre isso, mas é para você falar assim, uau, eu estou numa caminhada. E essa caminhada está dando fruto, está dando resultado. Então, aí eu fazendo uma releitura da minha história um tempo atrás, eu falei, meu Deus do céu, eu nem conhecia Deus ainda, e ele já estava arquitetando tudo na minha vida. Ele já estava trabalhando. Eu olho até para, você citou, né, essa decisão de fazer geografia cooperou para uma área da minha vida hoje, que me despertou N habilidades e visões que eu não tinha antes, abriu a minha mente para coisas que eu não conhecia, me conectou com pessoas. Você saiu de uma cidade pequena, exato. Mudou de ambiente. E até legal, porque, por exemplo, eu saí da minha cidade porque eu conectei com pessoas que não eram de lá, que trabalhavam na empresa que eu trabalhava, que tinha uma mentalidade diferente. Então, e eu conheci essas pessoas onde? Adivinha? Não foi no trabalho, foi na geografia. Eram colegas de sala. Então, a gente era colega de sala, colega de trabalho. Então, eu conversava com esses caras, era outra vida, era outra.
Eu falava, nossa, cara, então existe um mundo além da minha cidade, além de Minaçu, Goiás, tem muito maior. E aí eu fiz essa transição por isso. Eu falei, não, eu tenho que ir para lugares maiores, entender coisas melhores. E às vezes, nesse momento, a minha cabeça era uma decisão minha, mas já era uma construção, porque aí eu mudei para cá, e aí eu morei no lugar que eu morei, né? Eu viajei para onde eu viajei, conectei, para no final Jesus me encontrar lá na frente, né? E era engraçado, eu brinco até isso. O lugar que eu moro. Ele trabalhou certinho. Ele não errou, sabe? Ele nunca erra, né, cara? É engraçado. Até o lugar que eu morei no setor oeste muito tempo, né? E até o lugar que eu morei, eu falava assim, meu Deus do céu, eu morava aqui, eu ia a pé pro trabalho. E aí eu morava aqui, eu ia a pé pra igreja. Era tudo assim muito... Eu falei, cara, até o lugar... eu falei, até o lugar que eu morava foi Deus já ajustando. Na época a gente não consegue entender, mas quando a gente faz uma releitura da nossa história, a gente começa, Deus, onde você mexeu aqui? Sabe, tudo isso. Eu falo, cara, isso é maravilhoso, isso é brilhante. Muito interessante você falar essa questão de às vezes a gente não entender no momento, porque isso acontece demais, né? A gente se questiona, às vezes questiona até Deus no momento. Sim. E lá na frente a gente fala, tá. Então tem coisas que a gente não precisa querer entender, né? Mas viver o processo, né? A gente precisa... Confiar e acreditar. Confiar é difícil, né? É muito. Eu acho que é fácil de falar, né? Bonito. Você tem que confiar, entregar. Confia em Deus, Deus está no controle. O discurso é muito bonito, mas é por isso que eu gosto de afirmar muito isso, né? A vida real, ela acontece na prática. Por isso que eu falo da nossa responsabilidade também. Tem gente que joga todas as responsabilidades em Deus. Tem gente que joga todas as responsabilidades na família. Tem gente que joga todas as responsabilidades nas experiências que ela viveu na infância. E é uma coisa que eu falo, cara, peraí, eu não diminuindo dor, sabe? Eu sei que existem abusos, traumas, né, que precisam ser tratados. Igual eu falei, minha esposa é psicóloga. E tem coisa que às vezes eu percebo em sala de treinamento ou numa mentoria que eu falo, isso que eu vou levar para ela, porque eu não sou profissional da área, né? Eu sou mentor, trabalho com desenvolvimento humano, mas ela é especialista na mentalidade. Então eu levo algumas situações para ela me traz um direcionamento. Isso aqui não mexe, orienta, vai no psiquiatra. Isso aqui é psiquiatra, isso aqui é louco, é doido. Vai no psiquiatra, isso aqui vai no psicólogo. Então tem existe essa dimensão. Por quê? Porque a vida real ela não acontece no discurso, ela acontece na prática. Se eu fico colocando a culpa em outras pessoas, eu nunca vou viver a minha vida. Entendeu? Eu estou vivendo uma farsa. Eu vivo uma farsa. Porque tudo que acontece, eu já tenho uma resistência, tudo que acontece, eu já tenho uma desculpa, tudo que acontece, nada é minha responsabilidade. Tá armado, né? Sempre armado. Então, se você está sempre armado para tudo que as pessoas... E às vezes é de coração, né? Eu tô indo para te ajudar. Ana, eu tô percebendo que isso aqui não tá legal. Não tá legal por isso. É porque na infância, meu pai fez isso. A pessoa tenta se explicar, tenta se... Ela quer jogar a responsabilidade Desculpas, né? pros outros. Entendeu? E é a famosa desculpinha. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Às vezes eu falo tanto disso em treinamento, que aí geralmente eu faço treinamento e depois eu faço a mentoria. Aí quando eu faço o treinamento e faço a mentoria, aí eu tô conversando com a pessoa na mentoria, ela fala assim, Raniero, eu não fiz tal coisa, não é justo. Aí ela fala assim, só que não, mas é engraçado, vamos aprofundar, né? Aí a pessoa fala assim, Raniero, mas não é desculpa. Aí eu falei, tá bom, existe uma diferença, porque aí o cara tá cauterizado, né? Eu falei, existe uma diferença entre uma desculpa e uma justificativa. Sim. Porque tem coisa que você não vai fazer porque existe uma justificativa. Exemplo, tem uma reunião. Fez a reunião? Não fiz. Por quê? Porque minha filha passou mal, tive que levar ela para o hospital. Isso não é desculpa, cara. Isso é um fato. Sim. Você precisava resolver. Precisava priorizar outra coisa que era só você que Exato. podia resolver. Não tinha como ela ir sozinha no médico. Você tá entendendo? Então, peraí. Isso é uma justificativa. Sim. E eu falo, gente, existem desculpas e justificativas. O que eu bato é em desculpa. Por que você não fez? Porque eu tava enrolado aqui, muita coisa, correria, sacomé, né? Fala e não fala nada. Então, se não tá fazendo, o que tem que ser feito? Isso é desculpa. Isso a gente tem que combater. Agora, existem justificativos, a gente tem que ter essa maturidade de entender e priorizar. Eu acho que o ponto é a prioridade. Com certeza. É momento de priorizar isso aqui, é momento de priorizar isso aqui. Então, é esse jogo que a gente precisa viver. E as pessoas que terceirizam as responsabilidades acabam não vivendo a plenitude da vida. Sabe? Porque eu estou sempre jogando a culpa no outro. Eu falo, né? É o tipo de pessoa. Existem dois tipos de pessoas e dois tipos de ferramentas, né? A pessoa que usa uma pá,
na verdade, que tudo que ela pega, ela joga para frente. E tem um que usa enxada, né? Não sei se em outros lugares tem outro nome, mas a enxada é aquela que você capina, né? Que aí você bate e puxa para si, entendeu? Então, quanto mais você tem essa autorresponsabilidade, mais maduro você fica e mais rápido isso acontece. Agora, quando eu tenho essa visão que eu chamo de autossabotagem, porque se você está colocando a culpa no outro, você está se sabotando. Por quê? Porque você não está assumindo a responsabilidade. Com certeza. Por quê? Porque você não quer fazer. Tá terceirizando, né? Por que você não quer fazer? Porque você está com preguiça. Porque no final das contas é isso, sabe? Lá na raiz de tudo é o quê? É preguiça ou trauma. O cara não quer fazer. Nossa, eu tenho que acordar cedo e correr. Opa! Segura. Eu tenho que acordar cedo e correr 5 quilômetros, entendeu? Costumo dizer, né? Correr é bom. Corrida tem 2 momentos bons, né? Quando começa e quando termina. Só que a vida tá onde? A vida não tá no começo nem no fim, tá no processo. Então é a hora que você tá lá e você tá pesado, tá cansado, minha perna tá doendo e eu vou parar. E você fica o tempo todo nesse... Indo contra a sua cabeça ali, o mental, né? É total. Muito. Eu não sei, você corre muito, né, também, né? Parei um pouco agora, mas... Eu lembro que você não, tem uma época que você tava bem ativa. Eu geralmente sábado é o dia da corrida, né? Inclusive a galera lá da minha igreja, lá da Emaús, a gente tem um grupo lá da galera que tá indo lá pra Ricardo Paranhos, 6h30 da manhã, a gente vai fazer a corrida. Um dia vai virar uma maratona, né? A gente tá com esse propósito no nosso coração. Massa. Um dia vai virar uma maratona, mas por enquanto a gente tá correndo lá na Ricardo Paranhos. A gente vai lá, faz 5 quilômetros, cada um vai para suas casas. Então, aí eu fico pensando, né? Quando eu tô no meio do processo, que o tempo todo você quer parar. Que é o prazer e a dor. Parar vai ser prazeroso. Chega, né? Tá doendo, deixa eu parar. Mas se você continua... Eu lembro a primeira vez que eu fiz 5 quilômetros na vida. Eu não tinha planejado fazer no dia. Eu falei, não, vou fazer 4 e tá bom. Mas aí eu lembro que aí eu, no finalzinho, tava perto de dar 4, tô acompanhando o relógio aqui, tá dando 4 quilômetros. Aí eu dei um sprint final, falei, vou terminar. Aí eu terminei, um amigo meu pôs a mão nas minhas costas. Não, você não vai parar. E na hora a minha mentalidade foi assim, meu Deus do céu, eu já gastei tudo que eu tinha, eu não consigo, eu não vou dar o próximo passo, eu não sou capaz de fazer. Só que pôs a mão nas minhas, não, vamos junto. E ele foi me empurrando, até o momento que eu falei assim, então, aí eu o comando, então eu vou. E aí é o que eu falo da mentalidade. Eu dei o comando, eu vou. Eu consigo. Aí você já muda... Eu vou conseguir. E aí você já muda a mentalidade, o seu corpo já responde diferente. E aí aí nesse dia eu esgotei, né? Eu falei, nossa, terminou, deitei no chão, falei, meu Deus. Mas foi uma conquista de algo que eu nem sabia que eu tinha capacidade, que na minha cabeça era o 4, mas eu já tinha capacidade para o 5. Perfeito. No outro final de semana já foi 6, e aí você começa a ver... Você vai se superando, né? Exatamente. A corrida, ela é mais... O físico também, claro, Sim. Mas ela é mais mental do que qualquer outra coisa. Sim, o esporte em si, né? O esporte em si. Tem uma série da Netflix que eu amo, que é The Last Dance, que conta a história do Michael Jordan. Acho que em português eu não lembro o nome. E aí conta a história do Michael Jordan. E assim, uma das características que eu fico assim, mais abismado com ele é esse senso de sempre estar se superando, né? Uma competitividade muito forte. O tempo todo. E aí você pega os grandes nomes do esporte, são pessoas que têm essa mesma visão, de estar sempre no nível de competição, primeiro consigo mesmo, né? Não, eu tenho que me superar. Só que esse lugar é o lugar contrário do prazer. Sim. O que é melhor? É melhor ficar no sofá, comendo chocolate, assistindo alguma coisa. Esse lugar é maravilhoso. Mas é uma coisa que eu sempre que eu termino uma corrida, sempre que eu termino lá a academia, né, o ciclo dos exercícios que eu faço, sempre que eu termino, e eu tô, às vezes quando eu corro, né, igual eu falei, corro lá na Paranhos, eu tô voltando no carro e falo, Deus, obrigado porque eu vim. Cara, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim, sabe? Nossa, que bom que eu vim, acordei cedo, já fiz minha corrida, já tive um momento ali de comunhão com meus amigos ali, que geralmente a gente vai numa padaria lá, toma um suco, toma um lanche, conversa. E aí eu olho no relógio, 7 da manhã, eu falei, nossa, eu já fiz tanta coisa, cara. E aí eu chego, aí eu levo o lanche pra minha esposa, minha filha, e já faço o café, elas acordam, já tá... Eu falei, nossa, e se eu não tivesse tomado a decisão de ir, eu estaria dormindo, aí ia acordar tarde, sabe? Só que Às vezes,
Cansado até, né? Desanimado. Porque você fica assim, né? Quando você mais dorme, mais você quer dormir, Mais você né? quer dormir. Então, nossa, por exemplo, hoje eu tô tem um cliente meu que a gente tá num processo que a gente chama de código de honra. Que a gente envolve toda a empresa para ter os hábitos do milagre da manhã, né? Que é livro famoso. Então, tá lá às 5 da manhã, a gente tá fazendo lives, é interna, né? A gente tá fazendo live lá com quase 200 pessoas, que tá acordando às 5 da manhã, que tá fazendo a leitura de um livro que a gente indica. Todo dia eu lanço uma atividade, né, de não física, né, mas uma atividade de mentalidade, né? Hoje, por exemplo, foi de elogiar pelo menos 5 pessoas, né? Não elogio vazio, né, mas aquela coisa de você ir conversar com alguém e falar, cara, de você... verdade isso mesmo. é bom, isso aqui tá bom. E aí é o banho gelado, né? Aí é a atividade física, é a leitura, é o processo. Eu falo assim, cara... E aí a gente tá fazendo isso durante 15 dias, né? Hoje foi o 4º dia. E hoje tinha 180 pessoas na live. Olha. E a gente fazendo a parada e acontecendo e todo mundo falando, e é um movimento. Eu vou vendo, meu Deus do céu. Então hoje eu acordei 4h50 da manhã, já fiz já fui pra academia, já fiz 1 hora de oração na minha igreja, já fiz 3 reuniões, estou aqui agora no podcast. E aí saindo daqui tem outra reunião, depois já vou pra igreja de novo, porque eu tenho outra oração à noite, depois já tem discipulado. Aí você vai olhando e você fala, uau, a vida... Tá acontecendo. A vida real é no movimento. Sim. E as decisões por prazer deixam a gente parado. Eu acho que você quer entender um pouco de propósito, o propósito está no movimento. Sim. Eu acho, Ranieri, resume um propósito para mim, do seu ponto de vista. Propósito é movimento. Perfeito. Todo dia. Constância, continua. E aí, as etapas dessa caminhada serão prazerosas. O que eu falei, no meio da corrida é uma dor, mas quando termina, você fala, uau, eu não queria estar lá, mas eu fui, e foi muito bom. E aí você, eu brinco da recompensa, a golada no suco gelado depois da corrida, você fala, melhor meu Deus. de todas. Então, é a constância. Propósito é o que é constância, movimento. Estar em movimento. A vida, ela acontece no movimento, sabe? Você está parado, e aí você consegue refletir isso nas 3 áreas que a gente comentou mais cedo, né? Seu corpo, ele reflete se você está em movimento ou se você está parado. Suas emoções refletem se você está em movimento, se você está parado. O seu espiritual reflete se você está em movimento, se você está parado. Então, a vida, ela acontece no movimento. Perfeito, muito bom. Muito profundo toda essa conversa que nós tivemos. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, para a gente encerrar, que eu já fui avisado ali que tá finalizando. Mas eu queria perguntar para você, o que você diria pro Ranieri lá atrás? Começou aquele curso de geografia. O que você diria para ele? Com tudo que você já construiu até aqui, com tudo que você tem construído, né? Que ainda tem muito. O que você diria para ele? Excelente. Se você pudesse voltar no tempo e falar assim, então, olhar assim, bem nos olhos dele e dizer, o que você diria pra ele? Engraçado. Falta pouco tempo. Eu posso fazer o curto e o longo aqui, ela. É porque eu gosto muito de anime, sabe? Tem um estilo de anime que tá muito famoso ultimamente, que eles pegam uma pessoa adulta, né? Num contexto lá do anime. Uma pessoa adulta que reencarna. Eu não acredito nisso, tá? É só o anime. Mas aí ela reencarna no corpo de uma criança, mantendo toda a experiência dela de adulto, sabe? Em um outro universo, né? Nesses contextos assim, sabe? E eu falo, cara, isso aqui colabora muito com uma coisa que eu acredito. O bem mais importante da humanidade é a experiência. Imagina você, Ana, tendo a mentalidade que você tem hoje com 15 anos de idade. O mundo ia ser pequeno. Você ia... Sabe? A experiência é muito preciosa. Sim. Eu acho que se eu voltasse lá para o Ranieri de 18 anos, o que eu falaria para ele é valorizar as experiências. Cara, valoriza as experiências. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é, não pare. Eu acho que o grande ato das nossas vidas é, sabe, quando você tem um projeto e você aborta o projeto. Geralmente eu falo que a derrota não é quando você perde, né? A verdadeira derrota é quando você para. Então, é constância. Então, o que eu falaria era isso. O Ranieri, jovem Ranieri de 18 anos. Não para. Continua. Mesmo que esteja doendo, mesmo que, sabe, não esteja talvez fazendo sentido no momento para você, mesmo que não seja prazeroso, continua fazendo. Porque vai vir o resultado. Você não tem maturidade hoje para entender, mas lá na frente você vai entender. Então, eu falaria muito sobre isso. Sobre a gente continuar fazendo.
que é o movimento que eu falei. Sim. A vida é em movimento, então não para, não pode parar. Continua. Sempre vai valer a pena, né? E sempre vai ter, é porque sempre gera A resultado. recompensa. E a recompensa é o resultado. E aí quando você tem um resultado, a recompensa do resultado, você vai continuar fazendo, sabe? Eu quero fazer mais. A brincadeira da corrida, né? Eu fiz 1 quilômetro, né? Depois eu fiz 3, depois eu fiz 5, né? Agora eu tô querendo fazer 10. Maratona. Aí depois eu quero fazer meia maratona. E aí a gente vai... Por quê? Porque essa é a nossa vida, né? Essa crescente constante. O tempo todo a gente se desafiando a fazer mais. Perfeito, muito obrigada. E eu quero que você deixe uma mensagem também pra galera, uma mensagem final, né? Que vier do seu coração mesmo, que você queira dizer pra galera que tá nos ouvindo, que às vezes tem um medo de dar esse passo, né? De estar em movimento, às vezes tem uma história pra compartilhar, que eu acredito isso, todo mundo tem uma história pra compartilhar, e nós temos muito a aprender com a história do outro. Né? Aqui mesmo peguei vários insights aqui, muitos aprendizados sobre a sua história, né? Sobre o que você carrega. E então, pra galera que tá aí, às vezes não tem essa coragem, né? Às vezes de comunicar, ou às vezes tá se sentindo perdido por algum motivo ali, né? Na jornada. Qual que é a mensagem que você deixaria? Você deixa, né? No caso, na verdade. Que vem no meu coração agora, né? Você explanando. É uma frase que eu aprendi com a minha esposa. Eu falei, ela é psicóloga. Eu só vou dever a referência. Eu não vou ficar devendo a referência. Eu não lembro quem é o autor da frase. Mas que diz o seguinte, né? Que toda dor é por enquanto. Sabe? Às vezes o que trava a nossa vida é porque você está preso em uma experiência negativa. E aquela experiência negativa, talvez ela trouxe um impacto tão forte que ela te travou. Mas toda dor é por enquanto. Ela vai passar. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, se eu tenho uma certeza que vai passar. Então, a gente não pode ficar preso nessa dor. Então, tem um momento do luto, tem um momento da dor. E isso faz parte, né, da nossa vida. A gente precisa entender isso. A vida não é só alegria. Sim. Eu gosto muito daquele filme lá do Divertidamente por isso, né? Que lá é muito didático nesse aspecto das emoções. Que a alegria só quer ser alegria o tempo todo. Não, peraí, tem um momento da tristeza. Então você tem que saber ser alegre no momento de ser alegre, ser triste no momento de ser triste, ser sério no momento de ser sério. E entender que cada uma dessas etapas são transitórias, emoções são transitórias, tragédias são transitórias. E Deus sempre tem algo a mais no próximo passo. E tudo é didático, né? Como a gente falou, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, se a dor está acontecendo, ela vai passar. É por enquanto. Toda dor é um momentâneo. Perfeito. E depois dessa dor sempre vai ter uma construção e você vai sair dela muito melhor do que você entrou. Amém. Muito bom, Ranieri. Obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente, né? Com certeza, se a gente tivesse mais 1 hora aqui, daí flui muita coisa. Passou rápido, né? Meu Deus. Então, quero te agradecer. E que você deixe também aí as suas redes sociais, onde que a galera pode te encontrar, né? A questão do seu trabalho também. Então, fica à vontade para divulgar. Legal. @ranieri.araújo, tá? O Ranieri tem um Y ali no meio. RANYERE.araújo. Ou Yellow Trainer, que é da minha empresa hoje de treinamento e consultoria empresarial para desenvolvimento de liderança, desenvolvimento comercial, né, desenvolvimento de comunicação, que é um trabalho muito forte que a gente faz internamente. Né? Você fez o curso de oratória, a gente tem um curso de comunicação. Que é muito bom, viu, gente? A gente tem um curso de comunicação que é uma outra pegada. Então, tem um @ também lá da Yellow, que é yellow.trainer. Tá? Então, é tudo nesse universo de desenvolvimento humano que você vai encontrar lá também. E lá tem uns links lá também que você pode acessar. Perfeito. Então, se fez sentido para você aí, acompanha lá que vai ser legal. Nossa, a gente vai deixar na descrição também, tudo Legal. certinho. E obrigada mais uma vez, Eu que agradeço. Por tudo, foi maravilhoso. Muito bom. Muito bom, obrigada. Muito obrigado aí por esse tempo. Tenho certeza que esse projeto vai marcar muitas pessoas, tá? Amém. Então, vamos manter a constância. Vamos manter a constância. Não vamos parar, não vamos continuar, sabe? Eu tenho certeza que vai gerar muito fruto. Amém. Muito fruto. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada para você que ficou até o final também. Comenta aqui qual que foi o maior insight que você pegou aqui com a nossa conversa com o Ranieri. E para você que não me segue ainda nas redes sociais, estou no Instagram como anapaulab.nutri. Para você que deseja, né? Nós falamos tanto sobre essa questão da parte de cuidar do corpo, alma e espírito. Então, para você que quer cuidar dessa parte do corpo, que é tão importante também, lá no meu Instagram eu tô falando sobre isso, sobre como a gente vai conciliar todas essas áreas, né? Corpo, mente, espírito, e como que a sua alimentação, ela importa durante esse processo, né? Porque eu costumo dizer que dieta, ela é pra sempre, então nós precisamos relacionar melhor com a comida. Então, se você deseja
busca essa melhora, pode falar comigo, estarei lá para te ajudar. E muito obrigada, até o próximo episódio.